nome, Senhor. Aleluia. Aleluia, Jesus. Aleluia, Senhor. Ficar em Jerusalém. Aleluia. Até que do alto sejais revestidos de poder. Aleluia. Eu mandarei o Consolador. E quando vier, Ele dará graça e temor. Uns desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Aleluia. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Desistiram, voltaram pra casa, mas 120 ali ficaram. Quando de repente ouviu-se um som e dos quatro cantos um vento soprou. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem com teu fogo, toca teu vento, vem de glória, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem com teu fogo, aqui estamos, toca teu vento, vem de glória, aqui estamos, Senhor, aqui estamos, Senhor. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Vem como labareda de fogo, vem como labareda de fogo, e pousa sobre cada um de nós, e pousa sobre cada um de nós. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Mas eu estava sentado ali, aí quando vem fogo, labareda de fogo, né? Eu me lembrei de uma coisa. Amados, há 3 anos atrás, nós todos estávamos em casa fechados. É verdade. Né? A irmã Luciana e o Eli já estavam no hospital, né? Passando por todas aquelas coisas. E naquela noite, dia 1º de junho, o pastor Carlos entrou no hospital. É verdade. E eu me lembro que foi uma noite, para mim, foi uma noite assim, ó, que eu lutei entre fazer certo ou errado. Né? E nós passamos, amado, quantas pessoas morreram. É verdade, Jesus Cristo. E nós estávamos com as portas das igrejas fechadas, que nós não podíamos fazer culto, né? Porque eles não deixavam nós fazer culto. A breve só era uma palavra que era colocada, alguém vinha aqui, levava uma palavra e ia para casa. E hoje nós estamos para a casa do Senhor. Aleluia! Glória a Glória a Deus. Deus, Hoje nós Jesus temos a Cristo. liberdade de nós chegarmos na casa do Aleluia. Senhor. E eu tenho disse, eu louvei a Deus assim, porque eu tenho essa liberdade. Aleluia! Glória Você a tem Deus. essa liberdade. É verdade, Jesus Você Cristo. tem, Aleluia. e você
você poder estar aqui sentado. É verdade. Né? Obrigada. Você escolheu estar no melhor lugar. Aleluia. Glória a Deus. Você está sendo colocado diante de Deus e o Senhor está mal olhando. Amém. Aleluia. O meu servo e a minha serva estão na minha casa. Nós Amém. estamos na casa do Senhor e o Senhor está olhando para nós. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Obrigado. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós chegamos diante de Ti, queridos amados, e apresentamos a Tua serva, Pai. Senhor amado, Tu sabes e Tu conheces, queridos Deus amado, esta palavra, Pai. Porque agora nós estamos entrando, Senhor amado, nos últimos 6 capítulos, Pai. Aonde, Senhor amado, vai haver um confronto, Senhor Jesus querido. E aonde, Senhor amado, nós vamos aprender cada vez mais e mais, ó Pai querido, da Tua presença, Pai. Querido amado, que Tu venha usar a Tua serva, Pai querido, conforme a Tua graça, querido Deus amado, e conforme Tu tem colocado no seu coração, Pai. Amém. E Senhor Jesus Cristo, que a cada um de nós ouvirmos, Papai querido, a Tua palavra, Pai, venha se fazer presente, Pai. E nós te agradecemos, Papai querido, porque Tu guardou as nossas vidas, Pai. Apesar de muitos terem passado, Senhor amado, por essa doença, Senhor Jesus querido, mas Tu nos deu a liberdade, Senhor Jesus querido, nós continuarmos a Te louvar, Pai. Aleluia. E nós estamos sobre a face da terra, Senhor Jesus querido, para fazer a diferença, Pai. E nós vamos continuar glorificando e exaltando, Senhor amado, louvando o Teu nome, Senhor Jesus querido, enquanto nós tivermos fôlego, Senhor Jesus querido, enquanto, Senhor amado, Tu nos der a liberdade, Senhor amado, de nós podermos estarmos aqui neste lugar, Pai, ou em qualquer outro lugar que é onde esteja alguém, Senhor amado, para Te levar a Tua palavra, querido Deus amado, e trazer sobre a nossa vida, Pai querido, a Tua bênção, Pai. Guarda, Senhor Jesus querido, e nos traz a Tua alegria, Pai. Mas, querido, muito obrigada, Senhor Jesus querido, e nós te pedimos a Tua bênção, Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Eu quero cumprimentar a todos na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Amém. Pode tomar seu assento, irmãos. E vamos abrir lá no livro de Provérbios, capítulo 26. E primeiramente quero agradecer a Deus pela oportunidade de mais uma vez estar aqui. Agradecer a Deus, né, pelas nossas vidas, pelas vossas vidas. Porque Deus é bom, né? Como disse a irmã Rita, há 2 anos passados a gente estava lá num hospital, sem saber quando é que a gente ia sair, quando é que a gente ia melhorar, quando é que a gente ia sair de um oxigênio, né? Uma situação bem precária. Aleluia, obrigada. Mas Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Aleluia. Agradecer a Deus, então, pela oportunidade de nós estarmos aqui mais uma vez. Agradecer ao pastor Carlos pela confiança que ele nos coloca, pela responsabilidade, imensa responsabilidade de trazer a palavra de Deus. Como a irmã Anitta mesmo falou, esse Provérbios, a partir de agora começa um confronto muito grande. Para quem já leu os provérbios daqui para frente, pode ver que é um confronto ali, um confronto bastante grande sobre todas as coisas, né? Em todos os âmbitos. E hoje nós vamos falar um pouquinho do tolo. Esse provérbio ele fala muito do tolo. E eu vou começar lendo ali e a gente vai ler até o versículo 9. Cada um versículo eu começo. Amém? Amém. Como a neve no verão e como a chuva na cega, assim não é conveniente ao louco a honra. Como o pássaro no seu balear, como a andorinha no seu voo, assim a maldição sem causa não virá. O açoite é para o cavalo, o freio é para o jumento, e a vara é para a costa dos tolos. Não respondas ao insensato, segundo a sua estultice, para que não te faças semelhante a ele. Responde ao dono segundo a sua estultícia, para que não seja sábio aos seus próprios olhos. Os pés corta e o dano bebe, quem manda mensagens pelas mãos de um tolo. As pernas do coxo pendem cordas, assim é o provérbio na boca dos insensatos. Como que aprende a pedra preciosa na funda, assim aquele que dá honra ao tolo. Como o galho de espinhos na mão do bêbado,
assim é o provérbio na boca dos insensatos. Glória a Deus. Nós vemos que o Provérbios ele se direciona muito na questão do tolo, né? E aqui nós vemos vários tipos de tolos. Aqui nós vemos... Mas Luciano, o que é tolo? É aquele que não é inteligente? É aquele que não tem juízo? É aquele que é tonto? É aquele que muitas vezes se faz ingênuo? Ou, em suma, é o que pratica tolices? É engraçado falar, mas é uma reunião de todas as coisas, se você for ver, né? Aleluia. E eu quero falar aqui que inteligência não significa estudo. Não se confundem essas duas coisas. Essas duas coisas, tem um ditado bem popular, né? Que diz assim, que o canudo não diminui a orelha do burro, né? Ela é verdade, essa expressão ela é bem verdadeira. Glória a Deus. Então aqui a gente vê vários tipos de tolos. E o tolo, em suma do que a gente já leu aqui, ele precisa de orientação, de correção. Na verdade, o tolo precisa de correção, né? E se nós ouvirmos alguém falar, um tolo falar, com certeza a gente vai se frustrar, né? De ouvir uma pessoa tola falar. A gente vai se frustrar de ouvir uma pessoa tola falar. E isso é inevitável, porque a gente logo vê que a pessoa é tola. Outra coisa importante que caracteriza bem um tolo é que a gente não consegue confiar numa pessoa tola. Porque uma hora ela está de uma maneira, outra hora ela está de outra maneira. Assim até parece, vulgarmente falando, bipolar, né? Uma hora está de boa, outra hora já não está. Uma hora mente, uma hora não mente. Essa é a pessoa tola. É uma característica da pessoa tola. Glória a Deus. A palavra vai dizer ali que o tolo não valoriza um provérbio. Ele não valoriza mesmo. Ele nem sabe qual é o significado de um provérbio. E o tolo ele é insensato. Não tem sensatez. Pode até ter coerência no que fala, mas tu não pode levar a sério uma pessoa que é tola. Glória a Deus. Então, muitas vezes a pessoa... Eu tenho aqui, o tolo não consegue usar o provérbio de forma adequada e então se machuca. Porque ele não consegue aplicar o provérbio em sua vida. O provérbio que a gente acabou de ler aqui. Ou até machuca os outros. Usa como gatilho para machucar as pessoas, né? E qual o comportamento dos tolos? Então a gente viu aqui várias características de uma pessoa tola. Ela é mentirosa, ela se faz ingênua, de coitadinha, pratica tolices, não tem inteligência. Inteligência é diferente de educação, inteligência é diferente de estudo. Ela não tem inteligência. E quais então são os comportamentos das pessoas tolas? Além de todas essas coisas que eu já falei. Vamos ler ali do versículo 10 até o 12. Como um besteiro que a todos espanta, assim é o que assalaria os tolos e os transgressores. 11. Como o cão que torna seu vômito, assim é o tolo que reitera a sua estultícia. Tens visto o homem que é sábio a seus próprios olhos? Pode-se esperar mais do tolo do que ele. Amém. Glórias a Deus. Então nós vemos ali que o tolo, ele sempre quer mais, ele deseja mais. Ele não importa, ele é insensato, ele não importa construir uma riqueza em cima do escombro de famílias, né? Não importa para ele. Ele quer construir um castelo, nem que seja
imaginário, ilusório, em cima da ruína da sua própria família. E isso nós vemos, o dinheiro, né? O dinheiro é um grande colaborador para tudo isso. As pessoas ficam insensatas, insensíveis, elas acabam oprimindo as demais para ter vantagem, né? Eu digo que isso acaba sendo meio que um estelionato. O estelionato, né, é tu ter para si ou para outrem vantagem, né, sobre outra pessoa. Isso é um estelionato familiar, é emocional. As pessoas costumam fazer isso para se dar bem, mas se dar bem, será que é isso mesmo? Será que esse é o conjunto? Será que é essa a conclusão que ela vai conseguir tirar? Não, né? Isso a gente pode ver bastante e bem claramente no meio político. A gente vê assim, nas épocas de eleição, é todo mundo tapinha nas costas. Meu querido, vem aqui, não, eu vou lá na tua casa, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. E a época de campanha é uma maravilha. Todo mundo só love, né? Depois que eles estão lá, meus queridos, só misericórdia de Deus. Porque eles nem lembram que tu existe. Eles não querem nem saber dos pobres. Deus o livre, um pobre chega perto dos que estão em cima do governo, no poder, né? E isso a gente consegue ver bem claramente nos nossos dias, assim, politicamente falando. Glória a Deus. O insensato também despeja blasfêmias, né? É sempre, uma hora acredita a Deus, uma hora não acredita, e assim vai, sendo tolo, fazendo as suas tolices. Não mede as palavras, cultiva a soberba. Mas o pior dos comportamentos, o pior dos piores dos comportamentos de um tolo, qual é? Que o tolo, ele está sempre arrotando, né? Arrotando as suas grandezas, né? Ele tem que tocar trombeta. Eu faço isso, eu faço aquilo, eu sou esse, eu sou aquilo, e assim por diante. Esta é uma pessoa tola. A palavra nos fala que nós não precisamos tocar trombeta por aquilo que fizemos, né? Não precisa tu anunciar que tu faz algo, que tu dá algo, que tu favorece alguém, que tu favorece até a igreja. Não precisa. Porque o Senhor, Ele contempla toda a nossa vida. Ele sabe tudo que a gente passa, tudo que a gente faz, tudo que a gente fala. Até mesmo antes de nós falarmos, o Senhor está contemplando. Ele sabe o que eu vou dizer daqui para frente. Então o sábio não toca trombeta. Significa que não é preciso saber o que a pessoa vai fazer, quem que ela vai beneficiar. Não precisa. Isso aí, ela só massageia o ego da pessoa. E o ego vai ficando grande. E o ego vai ficando mais grande. E o ego não fica mais do tamanho de um gatinho. E o ego fica do tamanho de um gorila. E daí acaba sendo um problema muito grande. Porque, às vezes, elogios, irmãos, é bom. Quem não gosta de elogio? Todo mundo gosta de elogio, né? Eu gosto de elogio, a irmã Rita gosta de elogio, que comida boa, né? Que bonito que ficou. Poxa, é bom. Mas tu não pode deixar aquele elogio ficar massageando o teu ego, para o teu ego virar um gorila. O teu ego tem que ficar bem pequenininho e cada vez menor. Porque a palavra nos diz assim: quem entrará no reino dos céus? Né? Se tu fores como uma criança, porque delas é o reino dos céus. Aleluia, glória a Deus. Não é pela pequenez dela, é pela inocência dela. É porque quando tu elogia uma criança, ela sai feliz, 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 com o mais coração feliz do mundo. Mas ela não fica ali dizendo: eu fiz. E o falso sábio,
Este é o problema. O comportamento do tolo. O falso sábio dizer: eu sou o cara, eu sou, eu posso, eu fiz tudo. Glória a Deus. Amados, nós só somos vaso. É verdade, Jesus. Vaso. Na pregação de domingo, o irmão falou aqui que Deus se baixou, pegou um punhadinho de terra, de barro, e moldou o homem. Nós somos só um vaso de terra. É verdade. Só um pedaço de terra. Usado pelo Senhor. Amém, glória a Deus, aleluia. Mas nós só somos isso. Mas para o tolo não. Eu sou, eu posso, eu faço, só eu que sei. Né? Ele é bom em tudo. Ele é bom em falar, ele é bom em gritar, ele é bom no trabalho, ele é bom em casa, ele é bom todo o tempo, né? Ou ele, ou ela, enfim. Mas cadê a recompensa? O Senhor nos diz na sua palavra que quando nós chegarmos lá no céu, nós teremos galardão pela nossa obra. Se eu sair e começar a falar que eu faço isso e que eu faço aquilo, para as coisas da igreja, ou para as coisas profissionais, ou que eu sou o cara. Quando chegar lá no céu, qual é o meu galardão? Eu já recebi aqui. Eu já recebi aqui. Eu não vou ter galardão nenhum lá. Porque se eu quero vanglória aqui, se eu quero honra aqui, o que vai sobrar para mim receber lá em cima? É verdade. Não vai sobrar nada. Tu já recebeu o teu galardão. Certa feita nós estávamos num culto lá em Caxias ainda, quando nós começamos aí, e um pastor falou isso sobre um cantor que veio cantar na igreja lá onde nós estávamos, tinha ido, e ele disse: o fulano veio aqui e cobrou, não sei, acho que era 3 mil, era uma quantia assim bem grande, só para ir cantar. E foi pago. E daí ele disse assim: tudo bem, ele ganhou o galardão dele aqui. Paulo não disse assim: de graça eu ganhei e de graça eu vos dou? Aleluia, glória a Deus. Paulo falou isso na sua infelicidade, na sua simplicidade, na sua simplicidade ele falou isso. Aleluia. De graça eu recebi. Ele recebeu de graça. E de graça ele estava dando. Muitas vezes a gente vê pregadores, porque fulano, porque... Mas escuta, de quem que tu recebeu aquilo que tu está doando? De quem? Não foi do Senhor, não foi do alto céus, foi do alto céus. Se tu fala, se Deus te usa, é porque Deus quer te usar. Aleluia, glória a Deus. Não é nós, é os dons espirituais, que nós já pregamos tantas vezes aqui sobre os dons espirituais, que nós já falamos que os dons espirituais são de graça. Basta nós nos consagrarmos, pedirmos e buscarmos do Senhor, e o Senhor nos recompensará, e o Senhor nos agradará, e o Senhor nos dará de graça. Bendito seja o nome do Senhor. Glórias a Deus. Do versículo 3 em diante, vamos dar continuidade ali. Fala assim: diz o preguiçoso: um leão está no caminho, um leão está nas ruas. Como a porta se resolve nos seus gonzos, assim o preguiçoso na sua cama. O preguiçoso esconde a mão no seio, enfada-se de a levar a sua boca. Mais sábio é o preguiçoso a seus olhos do que 7 homens que bem respondem. Glória a Deus. Aleluia. Aí vocês vão dizer assim: irmã Luciana, mas aqui fala do preguiçoso. Pois é. E o tolo não é preguiçoso também? Glória a Deus. Né? E o tolo não é preguiçoso também? O tolo, ele tem uma manobra incrível.
Ele tem sempre uma desculpa na ponta da língua. Eu não posso fazer porque, me dói aqui. Não, aquela pessoa lá já se atravessou, não vou fazer porque isso, porque aquilo. Sem falar na lentidão, né? Até para falar. É lento. Aí a palavra vai nos dizer que ele é tão ansioso que ele é autodestrutivo. Quando a pessoa é preguiçosa, não gosta de fazer nada e não quer fazer nada, ela está se autodestruindo. Porque nós não somos o templo do Espírito Santo. Aleluia, glória a Deus. Se nós não cuidarmos de nós, se nós não formos ativos, se nós não quisermos fazer as coisas, se nós não formos pessoas que queiram construir algo, queiram fazer algo, nós não somos ociosos. Muitas vezes a gente fica ocioso no final de semana, eu estou com uma preguiça, né? Eu também não trabalhou a semana inteira, né? Tudo bem, final de semana tudo bem. Mas a pessoa que é de segunda a segunda ociosa, ela não é autodestrutiva? Ela não está autodestruindo a sua mente e o seu corpo? E não está automaticamente destruindo o templo do Espírito Santo? Está. Sem falar que, quando tu fala alguma coisa, a pessoa sai numa defensiva, né? Não pode criticar. Preguiçoso, tu não pode criticar, né? Senão, sai com 7 colheres aí para te atacar. Do versículo 17 ao 28 vai falar do ódio e da contenda. E aqui eu gostaria de só explanar, e se os irmãos quiserem olhar os versículos em casa, mas ali vai falar da ira, das falácias, né? Da falta de bondade, das coisas que destroem os relacionamentos, né? Vai falar também do intrometido, do traidor, do desavergonhado, do caluniador, do agitador, aquele que tem ódio, aquele que tem má vontade e aquele que bajula. Palavra bonita, né? Bajulação. Vulgarmente falando, puxa-saco, né? É isso aí. E nós vemos que todas essas características o tolo ele tem. Ele tem todas essas características. Não foge de nenhuma. Todas se encaixam nele. De uma maneira ou de outra, ele acaba se encaixando a todas essas características que eu falei neste momento. E nós vemos aqui então várias características, perfis, e como um tolo é, e como um tolo age, e tudo mais. Mas eu não quero ficar só falando desse provérbios aqui, porque quando eu estava estudando isso aqui, esse capítulo aqui, eu comecei a dizer, Deus, mas seria basicamente isso que eu acabei de falar, e eu não gostaria que ficasse só nisso e não trazer nada para a igreja. E Deus começou a falar ao meu coração que não existem tolos de nascença ou coisa assim parecida. Que no meio cristão também existe tolos. Aleluia. Eu quero falar um pouquinho de Saul. Saul foi um homem que foi consagrado a rei, escolhido pelo povo. E ele sabia de regras porque ele estava ali com Samuel. Samuel estava o tempo todo junto com ele. O tempo todo junto com Saul. E ensinando, e mostrando, e dizendo das coisas do Senhor. Porque Samuel tinha livre acesso com Deus, né? Aleluia. Glória a Deus. E Saul também, porque Deus permitiu que ele fosse rei. Deus se agradou que ele fosse rei. Tá bom, então vou permitir que este seja consagrado a rei, senão não teria sido dessa forma. Só que o que Saul fez? Ofereceu sacrifício. E Samuel reprovou isso. Porque na época, Saul não poderia
ter feito oferecer sacrifício. Isso era só os sacerdotes e tinha todo um ritual. E a palavra vai nos dizer assim, que Samuel falou para ele: você agiu como tolo. Você agiu como tolo, desobedecendo ao mandamento que o Senhor, o seu Deus, deu a você. Se tivesse obedecido, Ele teria estabelecido para sempre o seu reino sobre Israel. E depois, lá no versículo 14 do capítulo 13, vai dizer assim, que o reino de Saul não ia subsistir. Ou seja, ia ruir. Por causa da desobediência. Porque o tolo, ele é desobediente. Ele não tem temor a Deus. Ele acha que ele pode fazer tudo o que ele quer fazer. Mas não é desta forma. Porque o Senhor está contemplando as nossas vidas. Aleluia. Glórias a Deus. Aleluia. E continuando no mesmo capítulo, no mesmo livro de Samuel, no capítulo 26, versículo 21, fala assim, então Saul disse: pequei, volte, meu filho Davi. Quando já estava lá Saul caçando Davi, porque ele não aceitou que o reino dele já tinha ruído e que Deus já havia escolhido outro segundo o seu coração. A palavra nos fala que Davi era homem segundo o coração dele. E ele já havia escolhido Davi e Saul já estava caçando ele para matar. Davi poderia ter matado ele porque tirou a ponta da orla da vestimenta de Saul, mas não o fez. Não o fez, porque Davi temeu ao Senhor. Aleluia. Porque ele mesmo sabendo que Saul havia pecado, havia desobedecido, ele sabia que ele continuava sendo rei. E ele tinha temor de Deus. Aleluia. Glória a Deus. E então ele falou assim: volte, meu filho Davi. Como hoje você se considerou preciosa a minha vida, não farei mal a você de novo. Tenho agido como tolo e cometi um grande erro. Ele mesmo reconheceu que ele estava sendo um tolo, um insensato. Não pesava as suas consequências dos seus atos. Tanto que depois morreu. E daí, vamos para Davi. Vamos para Davi. Davi também agiu como tolo. Davi adulterou. Ele queria aquela mulher que era bela. Ele não pôde se contentar com o harém que ele tinha. Ele tinha que pegar aquela mulher de um homem, de Urias. E se não bastasse ainda, além de ter adulterado, como assassinou o homem, botou ele na linha de frente lá da guerra. Ele não agiu como tolo. O homem segundo o coração de Deus agiu como tolo. É verdade. Na época, irmãos, a pena era morrer apedrejado. Ele e ela, Davi e a Betseba. Eles teriam que ser apedrejados pelo povo. Era essa, a pena era a morte. Mas Deus teve misericórdia. Pensa o tamanho do amor de Deus. Ele só não permitiu que o filho dele nascesse, que o filho dele fosse curado. Ele perdeu o filho dele. Mesmo ele tendo jejuado, mesmo ele tendo chorado, mesmo ele tendo rasgado suas vestes, não importou. Deus castigou ele, tirou o filho dele. Mas ele foi tolo. Ele foi tolo. E a palavra vai nos falar lá em Oséias que o meu povo perece por falta de conhecimento. O tolo não tem conhecimento. Conhecimento do que, irmão? A gente vê crente, né? Você falou agora que tem crente que é tolo. Conhecimento daqui.
Não adianta tu saber versículo, capítulo, aonde procurar, se tu não aplicar na tua vida. É verdade, Jesus Cristo. Pode rasgar e botar fora. Se tu não aplicar na tua vida, pode rasgar e botar fora. Tu é pior que o ímpio. Porque se nós não aplicarmos a palavra de Deus, e para concluir, lá em Lucas, eu peço que os irmãos abram os seus livros, lá em Lucas 18. Versículo 9. A parábola do fariseu e do publicano. E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmo, crendo que eram justos e desprezavam os outros. 2 homens subiram ao templo a orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo dessa maneira: ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos e adúlteros, nem ainda como estes publicanos. Jejuo 2 vezes na semana e dou dízimo e de tudo quanto eu possuo. E o publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda, aleluia, queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: ó Deus, tem misericórdia de mim, Aleluia. Glória que eu a sou Deus. pecador. Glórias a Deus. Nós precisamos reconhecer. Muitas vezes nós deixamos o nosso ego inflar, virar um gorila, e não deixamos o gatinho tomar conta do nosso coração. Nós deixamos nos ensoberbecer com algumas coisas, seja qual for o setor da sua vida, da minha vida, porque a gente sempre tira, a gente sempre sabe aonde que aperta o nosso sapatinho, né? E que Deus possa nos dar graça, Aleluia. Glória a Deus. para que nós possamos ser como um publicano. Ó Deus, tem misericórdia de mim, sou só um pecador. Eu sou só vaso. Eu sou só barro. Hoje eu posso estar aqui, amanhã eu posso não estar mais. Os tolos não pensam nisso. E talvez pensam e se façam de verde. É incrível. Mas não é assim. Porque o dia que nós não estivermos mais aqui, uma coisa nós temos que ter certeza: a nossa salvação. Aleluia. É Glória a a única Deus. coisa que nós temos que ter certeza absoluta na nossa vida. É a salvação. Que o dia que nós não estivermos mais aqui, nós vamos estar com o nosso Pai Celestial. Aleluia. Glória a Deus. Amém? Eram essas palavras que eu tinha nessa noite para vocês, para a igreja, e entrego a palavra para o pastor Carlos e agradeço mais uma vez em nome de Jesus. Paz do Senhor, irmãos. Noite. Vamos colocar de pé então, em nome de Jesus, agradecer a Deus, né? Por esse estudo forte, né? Amém. Glória a Deus. Forte, forte. Vamos repensar, né, irmãos? Vamos repensar tudo aquilo que nós fazemos, né? Que muitas vezes nós agimos, podemos agir como um tolo, né? Muitas vezes. Essa semana nós tivemos a escola dominical também, referente aos mesmos assuntos, né? Alguns assuntos, né, que a irmã comentou aqui, né? Parece que estava. Foi bênção da parte de Deus. Então, devemos nos aprofundar na palavra, né? Procurar nos aprofundar grandemente, né? Porque o Senhor é poderoso, né? Para nos abençoar, para nos dar o ensino, né?
faz é cobrar aquilo, né, que é nos dado, né? Que é nos dado para nós fazermos. Amém, irmãos? Que nós possamos ter interesse de coração em realizar a sua obra, né? Aleluia, glória a Deus. Nos despojarmos, renunciarmos, como diz o nosso eu, né? Renunciarmos aquilo que, aquilo que muitas vezes nós procuramos, né? Procuramos ao final desse versículo, né? Que Lucas ali fala sobre aquele que se exalta será humilhado, né? Mas aquele que se humilha será exaltado, né? Nós conversávamos hoje à tarde sobre isso, né? Muitas vezes a gente procura a própria exaltação, né? E a soberba faz nós se exaltarmos, né? Achar que somos melhores que os outros, né? Mas o próprio Deus condena, né? Toda exaltação. Amém? Que Deus venha usar de misericórdia para conosco. Amém, meus queridos? Coloque tua mão no coração. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra foi pregada, Senhor, nessa noite, que nós possamos não somente ouvir da tua palavra, mas possamos aprender, que tu és o nosso Deus, podemos colocar em prática, Pai, tudo aquilo que tu tem nos ensinado, tem nos feito. Muito obrigado, meu Deus. Abençoa a tua igreja, desperte o teu povo em paz. Aqueles que estão nos assistindo nessa noite, muito obrigado. Posteriormente, vamos estar colocando ali na plataforma do YouTube. Vá lá, se inscreva, nos curte. Se você assistiu pelo YouTube ali, ó, no joinha ali você dá que é o curtir, né? Curte ele e é bênção da parte de Deus. Compartilha, né? Para que outros irmãos possam ser alcançados. E também se inscreva no nosso canal, tá? Se inscreva. Tá? Nós queremos uma hora atingir 1000 inscritos nessa plataforma aí, em nome de Jesus. Tá bom? Sábado nós temos culto lá na Aliança São José, né? Nesse sábado, né? Culto lá na Aliança São José, às 19 horas. Domingo, culto da família, às 18h30. Domingo, culto da família, às 18h30 também. Traga mais alguém, vai ser bênção da parte de Deus. Tá bom? Não li mais algum recado? Não? Tudo em ordem. Então tá bom. Pelo amor de Deus, que a graça de Jesus, que a comunhão do Espírito Santo esteja com todos nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Cada crente, Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Amém. Que o Senhor faça resplandecer o teu rosto. Amém. Que o Senhor tenha misericórdia de ti. Amém. Que o Senhor te dê a paz. Amém. Estamos despedidos em nome de Jesus até sábado, se o Senhor Jesus não voltar.